Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? Na aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre as palavras say, tell, talk e speak. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, a gente tem aqui essas 4 palavrinhas, né? Say, tell, talk e speak. Qual que é a semelhança entre elas? A semelhança é que todas elas são verbos e todas elas estão relacionadas com o ato de falar ou dizer algo. Essa é a semelhança delas, mas aí você deve estar perguntando qual é a diferença entre essas palavras, é o que a gente vai aprender na aulinha de hoje. Vamos começar com say. Say, como eu disse, ele é um verbo e o significado dele é dizer. Só que a dica que eu dou é não fique tão apegado assim à tradução literal da palavra, pois dependendo do contexto ela pode variar. Mas assim, o significado dela quer dizer dizer. O say, ele significa expressar algo com palavras. Ele é utilizado quando você quer dizer algo a alguém ou quando você faz uma citação, ou seja, quando você reproduz algo que foi dito por outra pessoa. Então, você vai utilizar o say nesses casos, mas vamos de exemplo para entendermos melhor. She said hello to the students. Ela disse olá para os alunos. Como você viu aí, a gente usou o said, que é o passado de say, e nesse caso, observe que eu estou reproduzindo a fala de um terceiro, no caso aí de uma forma indireta, né? She said hello to the students. Ela disse olá para os alunos. Como eu falei, você usa o say quando você vai fazer uma citação, ou seja, quando você vai reproduzir algo que foi dito por outra pessoa. Nesse caso aí, a gente fez isso. Eu estou falando o que ela, uma outra pessoa, disse. She said hello to the students. Ela disse olá para os alunos. Estou reproduzindo a frase de outra pessoa. Outro exemplo. What did you say? Que quer dizer o que você disse. Nesse caso aí, a gente usou o say. Então, what did you say? O que você disse? Outro exemplo. He didn't say why he was leaving. Ele não disse por que estava indo embora. A gente usou aí o say. He didn't say why he was leaving. Ele não disse por que estava indo embora. Mais exemplos. Clean your room, she said. Limpa o seu quarto, ela disse. Veja aí que a gente utilizou o said, né, que é o passado de say, e nesse caso a gente também está reproduzindo a fala de uma outra pessoa. Nesse caso a gente reproduziu de forma direta, entre aspas, clean your room. Ou seja, foi o que a pessoa literalmente falou. She said, ela disse. Então, limpe o seu quarto, ela disse. Então, o say, ele é usado para reproduzir também fala de outras pessoas. Ou também quando você quer dizer algo. Sorry, I couldn't say no. Nesse outro exemplo. Desculpa, eu não pude dizer não. A gente utilizou o say aí, né? Então, sorry, I couldn't say no. Nesse caso, desculpa, eu não pude dizer não. Então, o say aí tá como dizer. Outro exemplo. How do you say hi in Spanish? Como se diz oi em espanhol? Nesse caso, a gente usou o say, né? Então, how do you say hi in Spanish? Como se diz oi em espanhol? Então, esses foram os exemplos de say. Agora, vamos aprender o tell. O tell, ele é um verbo e o significado dele é contar. O tell, ele significa dar informações a uma pessoa e ele também é utilizado para contar algo a alguém. Mas atenção, quando você usa tell, necessariamente deve-se ter uma pessoa seguindo o verbo. Lembrando que o tell é o verbo. Então, logo após o verbo tell, deve aparecer ou o nome de uma pessoa ou um pronome. Então, como a gente vai ver no exemplo a seguir, quando você for utilizar o tell, necessariamente, logo após o tell, tem que aparecer ou o nome de uma pessoa ou um pronome. Por exemplo, I need to tell you something. Eu preciso te contar uma coisa. Veja aí que a gente utilizou o verbo tell e logo em seguida apareceu o you. Ou seja, a gente utilizou o verbo mais pronome. O tell é o verbo e o you é o pronome. Então, I need to tell you. Eu preciso te contar something. Uma coisa, o tell you aí faz o papel de te contar.
Outro exemplo, don't worry, I won't tell anyone your secret. Não se preocupe, não vou contar o seu segredo a ninguém. Como você pode perceber, a gente utilizou o verbo tell e logo em seguida apareceu o anyone, que é um pronome. Então, não vou contar a ninguém. Esse anyone aí é ninguém. Então, veio o verbo mais o pronome, porque como eu disse, após o tell, necessariamente tem que aparecer um pronome ou um nome logo em seguida. Outro exemplo, she told me to attend the party. Ela me disse para ir à festa. Como você viu aí, told é o passado de tell e me sou eu. Então, veio o verbo mais o pronome. O me é o pronome aí. Então, told me, ela me disse. Outro exemplo, tell Jane that she's late. Diga a Jane que ela está atrasada. Veja aí que a gente utilizou o verbo tell e logo em seguida apareceu o Jane, que é um nome. Então, veio o verbo mais o nome. Tell Jane, diga a Jane. He told us to leave. Ele nos disse para sair. He told us. Veja aí que a gente utilizou o told, que é o passado de tell, e o us é o pronome. Então, ficou o verbo mais pronome. Told us. I'm tired. She told him. Estou cansada. Ela disse a ele. Veja aí que a gente utilizou o told, que é o passado de tell, e logo em seguida veio o him, que é o pronome. Então, ficou verbo mais pronome. I'm tired. She told him. Estou cansada. Ela disse a ele. Aí vem a perguntinha, você percebeu a diferença entre say e tell? Nesses dois exemplos aí, I'm tired, she told him, ou seja, eu estou reproduzindo a fala de uma terceira pessoa, né, no caso aí de forma direta, que quer dizer estou cansada, ela disse a ele. E no outro caso, I'm tired, she said, estou cansada, disse ela. É por isso que eu falei que você não pode ficar muito apegado à tradução literal. Nesse primeiro caso aí, o told him quer dizer disse a ele, que é muito parecido com o say, né, que quer dizer dizer. Mas qual que é a diferença entre os dois? No primeiro caso, o told, que é o passado de tell, veio seguido do pronome him, então ficou verbo mais pronome. Já no segundo caso, que a gente utilizou o say, né, no caso aí said, que é o passado de say, ele veio sozinho, não precisa ter um pronome logo em seguida, diferentemente do caso do tell, onde necessariamente é obrigatório vir ou um nome ou um pronome depois do tell. Já no segundo caso, onde a gente utilizou o say, não é necessário vir um pronome em seguida, pode só ser I'm tired, she said, estou cansada, disse ela. Então, no primeiro caso, veio a combinação de verbo mais pronome, e no segundo só o say mesmo, no caso said, que é o passado de say. Mas aí vem uma perguntinha, e se eu quiser utilizar o verbo say e vir acompanhado de um pronome ou um nome logo em seguida? Eu posso? Pode sim, como nesse caso aí. I'm tired. She said to him. Estou cansada. Ela disse a ele. Veja que nesse terceiro caso aí ficou idêntico ao primeiro caso, ou seja, she told him e she said to him é a mesma coisa, tem a mesma tradução. Ela disse a ele. Por isso que eu falo, não fique tão apegado à tradução literal, porque dependendo do contexto, por exemplo, nesses dois casos aí, significa a mesma coisa. She told him ou she said to him. Então, nesse terceiro caso aí, she said to him, a gente utilizou o said, que é o passado de say, e a gente utilizou o pronome him, então ela disse a ele. Só que percebe aí que você precisou colocar a preposição to no meio aí. Então, esse to é uma preposição. Said to him, disse a ele. Quando você usa tell, você não usa a preposição, você só usa o verbo mais pronome. Tell him ou told him. E já quando você quer usar o say junto com o pronome, você coloca o to aí, que é a preposição. Então, said to him, disse a ele. Agora vamos para o talk. O talk, ele é um verbo e o significado dele é conversar, falar. O talk, ele faz referência ao ato de conversar. Também é utilizado no sentido de falar com alguém. Exemplo, I talk to my sister every day. Eu falo com a minha irmã todos os dias. Veja aí que a gente utilizou o talk. I talk, eu falo, to my sister every day, com a minha irmã todos os dias. They talk very loudly. Eles falam muito alto. A gente usou aí o talk. They talk. Eles falam. Terceiro exemplo. Can I talk to you? Posso falar com você? Can I talk? Posso falar. A gente utilizou o talk aí. Don't talk to me like that. Não fale assim comigo. Então, don't talk. Não fale. Talk aí, né, no sentido de falar. Mas atenção, quando queremos ser mais específicos e mencionar sobre o que é a conversa, utiliza-se o about logo após o talk, ficando
talk about, que significa falar sobre. Então, quando você quer ser específico e dizer sobre o que você quer falar, sobre o que será a conversa, você utiliza o about depois do talk. Exemplo, we need to talk about your brother. Precisamos falar sobre seu irmão. Veja aí que a gente utilizou talk about, que quer dizer falar sobre. Então, eu estou sendo mais específica. No caso aí, a gente vai falar sobre o quê? Your brother, seu irmão. Então, nós precisamos falar sobre o seu irmão. Eu estou sendo específica sobre o que será a conversa. We need to talk about your brother. Precisamos falar sobre o seu irmão. Outro exemplo, she loves to talk about fashion with her friend. Ela adora conversar sobre moda com a amiga. A gente utilizou aí o talk about, que quer dizer, nesse caso, conversar sobre ou falar sobre. Então, ela adora conversar sobre moda ou falar sobre moda com a amiga. Aí, falar sobre o quê? Fashion, que é moda. Então, talk about fashion, falar sobre moda. Eu estou sendo específica sobre o que exatamente eu gosto de falar com a minha amiga, que é falar sobre moda. Agora, vamos para o speak. O speak, ele é um verbo, o significado dele é falar e ele é mais formal. O speak, ele é muito parecido com o talk, só que ele é mais formal e tem umas particularidades. O speak, ele é utilizado quando a intenção é dizer que alguém fala algum idioma. Nesse caso, quando você quer dizer que você fala algum idioma, você só utiliza o speak, você não usa o talk nesse caso. Mas o speak, ele também é utilizado quando alguém quer falar sobre algum assunto importante ou sério. Ou seja, o speak, ele também passa essa ideia de falar algo, só que normalmente quando você usa speak, por ele ser mais formal, normalmente é quando você vai falar sobre algum assunto importante ou sério com alguém. No caso do talk, não, ele é mais informal, então você fala mais assim, coisas informais mesmo. O speak também é utilizado no sentido de falar com alguém, igual eu falei, né? Ele é muito similar com o talk. Então, exemplo, I speak English, eu falo inglês. Como você viu aí, a gente usou o speak e nesse caso eu estou querendo dizer que eu falo uma língua. I speak English, eu falo inglês. Nesse caso, eu não posso utilizar o talk, está errado. Eu só posso utilizar o speak. Quando você vai falar que você fala alguma língua, você só usa o speak. Você não pode falar o talk. Então, I talk English está errado. I speak English, eu falo inglês, é o correto. Outro exemplo, she speaks two languages. Ela fala duas línguas. Como você viu aí, a gente utilizou o speak. E eu também estou utilizando o speak aí para dizer que a pessoa, né, no caso ela, fala duas línguas. Então, nesse caso, eu não posso usar o talk, está errado. Falar she talks two languages está errado. O correto é she speaks two languages. Ela fala duas línguas. Então, sempre quando você quiser dizer que você fala algum idioma ou outra pessoa fala algum idioma, você tem que utilizar o speak e não o talk. Agora, outro exemplo. Can I speak to Jane? Posso falar com Jane? No caso, aí, o speak, ele tá no sentido de falar com uma pessoa. Então, eu posso usar o talk aí também. Can I talk to Jane? Está correto. Posso falar com Jane? Ou eu posso usar o can I speak to Jane? Posso falar com Jane? Só como eu disse, o speak, ele é mais formal que o talk. O talk é mais informal. Então, nesse caso, quando você fala can I speak to Jane, parece que você está querendo dizer algo mais sério ou importante para a Jane. A sua intenção é algo mais sério, importante. E quando você fala can I talk to Jane, quer dizer algo mais informal, tipo uma conversa que não é tão importante assim, é mais uma conversa informal. Então, essa é a diferença. Outro exemplo, he spoke very fast, I didn't understand. Ele falou muito rápido, eu não entendi. A gente usou spoke aí, que é o passado de speak, e nesse caso aí o spoke está no sentido de ele falou muito rápido, né, no sentido de falar. Então, eu posso usar também o talked nesse caso. Esse talked é o passado de talk. Então, eu posso falar he talked very fast, I didn't understand. Ele falou muito rápido, eu não entendi. Também está correto. A diferença é que o spoke ele é mais formal e o talked aí é mais informal. Então, tanto faz se eu usar um ou outro. E essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, comentar o que você achou, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.